culto às quarta-feira, culto da palavra, culto de oração. Você que quer aprender, que quer ter uma vida de aprendizado, de oração, visita a nossa igreja, né? Toda quarta-feira nós temos nosso culto de oração e culto da palavra. Também nós temos, né, no sábado pela manhã, nossa consagração 8h30 da manhã. Temos domingo a nossa escola bíblica dominical, né? À noite, culto de adoração. E também nós temos o nosso seminário, a nossa escola teológica forjada na mão de Deus, toda segunda-feira, às 19h30. Você que quer aprender a palavra, vem estudar a palavra. Bem, querido, chegou o momento da gente ministrar a palavra. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos à vinheta aí. Você que já está com a sua Bíblia, já deixa aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que hoje nós vamos, né, meditar na inerrante, na infalível palavra. E Deus tem uma palavra para nós, amigo. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Palavra de Deus hoje, segunda carta de Paulo, segundo os Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, vamos fazer uma leitura da Escritura Sagrada. E o tema da palavra de hoje é: quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Para isso nós vamos usar como base o tema, né? O texto bíblico hoje será em segunda carta de Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim a poderosa palavra de Deus: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavra inefável, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver ou de mim ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que o Senhor aplique esta porção da palavra no nosso coração e que o Eterno fale conosco nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa tarde, com todo carinho, amabilidade, trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E o tema, né, que eu quero pregar nessa tarde é: quando estou fraco, eu estou forte. O apóstolo Paulo, o grande líder das missões, quando nós começamos a estudar a história do grande apóstolo Paulo, apesar que o seu nome significa pequeno, mas nós chamamos de grande,
apóstolo Paulo, porque foi um camarada que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo foi aquele que de fato teve um encontro real com Cristo. Quando nós começamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas que Paulo, como um grande líder da época, um grande fariseu e também conhecedor da palavra, se tornou um grande doutor. E Paulo era um fariseu zeloso pela sua tradição, pela sua religião. E Paulo, ele pede carta de referência, uma carta de autorização para poder ir à cidade de Damasco, porque ele queria prender alguns cristãos, porque o cristianismo nessa época se tornou uma ameaça muito grande para os fariseus, porque após a morte e a ressurreição de Jesus, houve-se uma expansão muito grande. E com a morte do diácono Estevão, ali no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja se expandiu e a igreja se espalhou para Samaria, e até então a igreja ficava só em Jerusalém, entre só os cristãos judeus. Mas após a morte do diácono Estevão, houve-se um crescimento muito grande. A igreja chega em Samaria, a igreja envia para lá, para Samaria, a Filipe, e Filipe começa a pregar em Samaria, e houve-se um crescimento tão grande, e ali a igreja envia Pedro e João para Samaria, e ali a igreja, o evangelho começou a crescer. E Paulo, nesse momento, sentindo-se ameaçado de ver o evangelho crescer, ele, como religioso, como fariseu, ele pede carta de autorização para ir à cidade de Damasco. E quando Paulo vai à cidade de Damasco, no meio do caminho, juntamente com aqueles que estavam indo com ele, ele teve um encontro com Cristo. Ele teve algo mudado na vida dele. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez com o apóstolo Paulo, ele deixa o apóstolo Paulo cego durante 3 dias. E Paulo fica cego. E Paulo dependeu, melhor dizendo, de um servo do Senhor chamado Ananias para orar por ele, para que o próprio Deus viesse devolver a visão do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ao encontrar com Jesus, Jesus vai dizer para ele, né, você está me perseguindo. O apóstolo Paulo, ele achava que ele estava perseguindo a igreja, que ele estava maltratando. A Bíblia diz que quando Estevão morreu, Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo estava ali, presente ali, viu aquele acontecimento, ele sendo apedrejado. E Paulo começa a perseguir. E ao perseguir a igreja, ele vai achar que ele está fazendo bem, mas ele está perseguindo ao próprio Senhor Jesus. Porque quem persegue a obra, quem persegue a igreja, não está perseguindo um homem, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. E Jesus, ele fala com Paulo: Paulo, você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo? Duro será para ti recalcitrar quanto agrilhão. O agrilhão, o que era agrilhão? Estudando a fundo você vai ver que o agrilhão era uma vara com ferrão na ponta, que as pessoas tocavam o boi. E ali, com aquele ferrão, ele catucava o boi. Então, Paulo estava temando como se fosse um animal, perseguindo a obra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque o encontro de Paulo com Jesus, Jesus começa a tirar todo o orgulho de Paulo. Começa a tirar tudo aquilo que Paulo achava que ele era. Há quem o diga que alguns estudiosos chegam até dizer que Paulo estudou 23 anos aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais sábios que existia naquela época. E Paulo se preparou, mas Paulo ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. E quando Paulo
teve um encontro de fato com Jesus, quando ele vai para a casa de Ananias, quando Ananias, o Senhor dá a ordem, o Espírito Santo diz assim: olha, está vindo aí o Paulo, né? O Paulo perseguidor. E Ananias diz assim: Senhor, mas esse homem, eu tenho ouvido falar desse homem, eu tenho visto, tenho ouvido falar desse homem, o quanto ele persegue, o quanto ele maltrata o povo, o quanto esse homem é cruel, Senhor. Mas o Senhor diz assim: vai, porque esse será para mim um vaso de honra, um vaso escolhido, um vaso que eu vou usar, um vaso que eu já preparei, já capacitei para uma grande obra. É interessante que Deus nos prepara, né, para as grandes batalhas, para as grandes obras. Nós vamos ver que o grande Moisés, o profeta lá do Antigo Testamento, ele passa 40 anos estudando na melhor escola egípcia, segundo a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 22. E era Moisés instruído em toda a ciência egípcia, e era poderoso em suas palavras e poderoso em obra. Mas é no deserto que Moisés é aperfeiçoado, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, que ele tem um encontro de fato com Deus. Então Paulo, ele foi preparado para poder fazer uma grande obra. E quando ele fica cego durante 3 dias, diz a Bíblia que a ordem de Deus é para ele ir à casa de Ananias. Ananias questiona: mas esse homem é perseguidor, esse homem é cruel. Mas o Senhor diz assim: olha, não diga isso, porque ele tem muito valor para mim, ele é muito especial. E quando Paulo chega lá na casa de Ananias, Ananias coloca as mãos sobre Paulo, ele ora pelo apóstolo Paulo, a visão de Paulo volta novamente, e Paulo começa a ter outra visão, e Paulo começa agora a caminhar do lado dos discípulos, e começa a se entrosar com os discípulos. Alguns discípulos um pouco com medo, um pouco tímido, porque era um camarada muito perigoso na época. Mas Paulo começa, e o texto diz que Paulo, ele sai, ele vai para o anonimato, ele sai de cena, ele vai para o deserto, e lá Paulo começa a estudar. E Paulo fica 14 anos aproximadamente sem voltar em Jerusalém. E Paulo fica nesse deserto 3 anos se preparando. Ou seja, tudo aquilo que Paulo havia aprendido, tudo aquilo que Paulo havia aprendido com Gamaliel, ele se esvaziou, e ele agora começa a receber instrução de Deus, e esse homem começa a ser extremamente usado por Deus. E ele escreve 13 cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele é autor da carta aos Romanos, também é autor de 1º e 2º Coríntios, a carta da igreja de Corinto. Paulo também é autor da carta aos Gálatas, também é autor da epístola aos Efésios, também é o autor da carta de Filipenses, também ele é autor da carta aos Colossenses. Ele foi o autor da carta de 1ª e 2ª para Timóteo. Também é o autor da 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses. É o autor da carta para Tito e também o autor da carta para Filemão. Ou seja, Paulo foi o homem que cristalizou a parte do Novo Testamento. Falar de evangelho sem falar do apóstolo Paulo, né? Você não está falando de evangelho. É um homem que foi temido por onde ele passava, que teve uma experiência muito grande, uma experiência extraordinária com Deus, ao ponto de quando por onde ele passava, ele era um dos maiores fundadores de igreja. É interessante que ele fundava a igreja, ficava um tempo ali discipulando, ensinando, como a igreja de Éfeso, que ele ficou 3 anos, fundou esta igreja, ficou 3 anos pregando, ensinando, colocava uma pessoa ali, um pastor responsável para aquela igreja.
saía, ia para outro lugar, fundava outra igreja e depois escrevia, se comunicava, escrevendo carta. Ela não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Hoje nós temos a facilidade da mídia social, de se comunicar pelas redes sociais. O apóstolo Paulo se comunicava escrevendo carta. Os veículos que eles andavam naquela época, o meio de transporte era animal, jumento, cavalo, camelo. E o grande apóstolo Paulo, ele fez uma grande obra já naquele tempo, obra extraordinária, que deixou um legado para nós, deixou coisa extraordinária para nós. E eu quero compartilhar com vocês nessa tarde essa carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 12, e essa grande mensagem do grande apóstolo Paulo. O capítulo de número 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios fala sobre as visões de Paulo, as visões e prova do apóstolo Paulo. O capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo está em visões, em revelações. Paulo fala, melhor dizendo, das visões, das revelações, da experiência que Paulo teve com o Senhor. Do capítulo 12, versículo 7 e 16, quando fraco estou, sou forte. O apóstolo Paulo fala as experiências que ele teve. É interessante que o capítulo de número 12, ele começa dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele não queria se gloriar, mas ele teve experiência com Deus. E no versículo de número 2, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. É interessante que quando nós olhamos para o versículo 1, o capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo fala da experiência que ele teve. Paulo fala da revelação que ele teve. No versículo de número 2, Paulo fala que eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas Deus sabe. Eu só sei que o tal homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu. É interessante que Paulo, ele, em lugar nenhum aqui desse texto, em versículo nenhum do capítulo 12, nós vemos o apóstolo Paulo se referindo que esse homem seria ele. Eu não vejo o apóstolo Paulo dizendo: esse homem sou eu, o grande apóstolo Paulo. Eu tive esta revelação ou essa experiência. Eu não vejo o apóstolo Paulo falando, mas ele se trata de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Desde o Antigo Testamento, todo judeu, ele tinha em vista, tinha o conhecimento de 3 céus. A palavra céu no hebraico é uma palavra chamada chamaim, que significa céu. No grego, que é o idioma do Novo Testamento, é uma palavra chamada urano. Então essas duas palavras, tanto o chamaim na língua original hebraica, o Antigo Testamento, como urano no grego, significa céu. Então os judeus, ele tinha uma concepção que existia 3 céus. Existe o primeiro céu, que é o céu das nuvens. Quando você olha para o alto, você vê esse céu das nuvens. E existe o segundo céu, onde estão os corpos, os corpos celestiais, que é as estrelas, o sol, a lua, é o segundo céu. E existe
também o terceiro céu, que é onde está o trono do Senhor. Então todo judeu, eles conheciam muito bem, né, esta palavra chamada Chamaim, no hebraico significa céu, também no grego Uranos, que significa céu. Eles tinham uma concepção e um entendimento que existia 3 céus. Então aqui o grande apóstolo Paulo, ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Ele vai dizer: eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei que o tal homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E quando ele chegou no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem ser relatado. Ora, o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência, ele teve esta oportunidade. Experiência é essa de ser arrebatado até o terceiro céu. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, a Bíblia fala também no livro de Apocalipse que João, o grande apóstolo João, amigo de Jesus, João evangelista, que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda, terceira epístola e o livro de Apocalipse, estava na ilha de Pátimo, que significa do grego mortal, quando o apóstolo João, ele estava já no fim do seu ministério, ele tem uma revelação, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado até o céu, e ele viu o trono de Deus, ele viu o Senhor Todo-Poderoso, ele viu o Deus, o Cristo ressurreto, aquele que havia ressuscitado, com as suas coroas de ouro, com seus cabelos brancos como a neve. Ele viu os pés semelhantes ao latão reluzente. Ele vê também os olhos como chama de fogo. Ele vê saindo da sua boca uma espada. João evangelista teve essa experiência e relatou aquilo que ele teve, que o próprio Jesus manda o evangelista João relatar aquilo que ele estava vendo. Quando nós temos experiências assim extraordinárias com Deus, é para marcar o ministério de qualquer pessoa. Eu sei que existem pessoas que têm experiência tremenda com Deus, que tiveram os momentos de revelações de Deus, momentos extraordinários, momentos de comunhão com Deus, que hoje tem marcado o teu ministério. E muitas das vezes, diante de lutas, diante de problemas, diante de adversidade, aquela experiência que você tem, ela fica marcada no seu ministério. E essa experiência Paulo teve. Paulo, ele viu o trono de Deus. Paulo, ele viu aonde estava o Senhor. Paulo, ele viu o Todo-Poderoso. Paulo, ele viu os anjos que louvavam ao Senhor. O profeta Isaías diz no capítulo 6 do teu livro: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Que experiência é essa, amados e queridos? De ter esta visão, de ter essa experiência, de ter esse contato visual, de ver o trono de Deus, de ser arrebatado até ao terceiro céu e ver coisas que ele não teve coragem de relatar. A humildade deste homem me faz, eu analisar e até mesmo pensar que depois de Jesus, um dos maiores pregadores de todos os tempos é o apóstolo Paulo.
o apóstolo gentil. E a Bíblia diz que, ao mesmo tempo, quando ele tem essa experiência extraordinária com Deus, a experiência de ir até o terceiro céu, de ver, contemplar o trono do Deus Pai, do Filho, os anjos adorando ao Senhor, essa experiência extraordinária que Paulo teve. Mas ao mesmo tempo, diz o texto sagrado, que para ele não se vangloriar, para ele não se exaltar, para ele não achar que ele seria a última Coca-Cola do deserto, o próprio Deus vai permitir um espinho, que a Bíblia diz de espinho na carne do apóstolo Paulo. A Bíblia diz, ele mesmo diz assim: olha, foi-me posto um espinho na carne, para eu não se vangloriar, para eu não me exaltar, para em ponto nenhum eu achar que eu sou melhor do que o outro. E no versículo de número 3 ele diz assim: eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele foi até o paraíso. Lembra que Jesus falou no Evangelho de Lucas para o ladrão da cruz, um dos ladrões: hoje mesmo estarei no paraíso e tu estarás comigo. E Paulo aqui foi arrebatado até o paraíso. E no versículo 5: de alguma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão a minha fraqueza. Porque se quiser a gloriar, não serei necio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim. E ele diz assim: para que eu não viesse me exaltar, foi-me posto um espinho na carne. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que era uma doença visual. Outros chegam a dizer que era algo que incomodava o apóstolo, uma epilepsia. Alguns chegam a dizer que em determinada situação ele caía. Outros chegam a dizer que era um próprio espírito maligno que atormentava o apóstolo Paulo. A Bíblia não revela o que era o espinho na carne. Alguns chegam a dizer que era um problema visual, que era epilepsia, que era o mensageiro de Satanás. Mas a Bíblia não revela. Só sei que o apóstolo, ele ora ao Senhor. Ele ora 3 vezes para que o Senhor viesse remover esse espinho na carne, algo que incomodava ele, algo que muitas das vezes impedia o apóstolo de ir em determinado lugar, algo que muitas das vezes fazia o apóstolo até mesmo chorar, que fazia o apóstolo até mesmo sentir dor. E ele ora a primeira vez. É interessante que ele ora a primeira vez e o Senhor não remove esse espinho na carne. Ele continua orando, ele ora a segunda vez e o Senhor não remove esse espinho na carne. Ele ora a terceira vez, porque o texto sagrado diz que ele ora 3 vezes e Deus não removeu o espinho da carne do apóstolo. Imagine essa dificuldade do apóstolo de orar, de clamar. Possivelmente ele deve ter orado muito, jejuado, clamado ao Senhor. E o Senhor disse assim: olha, eu não vou remover, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O versículo 9 ele diz: e disse-me, versículo 8, melhor dizendo, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor,
para que se desviasse de mim. O versículo 9, e disse-lhe, o Senhor Jesus falou para o apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A graça significa um favor que eu não mereço, um favor que você não merece. A palavra de Deus diz que nós somos salvos é pela graça, e isso não vem de homem nenhum, para que homem nenhum venha se vangloriar. Isso vem de Deus, isso é dom de Deus, isso é do Senhor. O Senhor, a graça nos alcançou, a graça nos trouxe salvação, porque a graça, ela se manifestou. A graça se manifestou para trazer salvação à humanidade, para trazer esperança em tempos difíceis, para trazer libertação em tempos difíceis. E essa graça, ela vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você acha que você está fraco, quando você acha que você não tem força, que você não vai conseguir, é aí que o Senhor faz você alcançar a sua vitória. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força, ela vem do Senhor. Aquele espinho na carne, algo que incomodava o apóstolo Paulo, se tornou uma ferramenta de Deus para se manter, para manter o apóstolo Paulo com toda reverência, com toda humildade, no centro da vontade de Deus, buscando sempre a vontade de Deus, buscando sempre agradar o Senhor, querendo fazer a vontade de Deus. Talvez você que está enfrentando um espinho na carne como um apóstolo, um problema, talvez um problema que você já orou uma vez, que você já orou duas, que você já orou 3 vezes e nada aconteceu. É para te manter você aos pés do Senhor, dependente dele, buscando a ele e sendo guiado por ele. Existem pessoas, desculpa da expressão que eu vou falar aqui, mas é uma realidade. Ele vai herdar o céu, gemendo, chorando, levando chicotada, passando lutas, para ele não se exaltar, para ele não achar que ele é melhor do que ninguém. E também existem pessoas que não galgou ainda o lugar, não chegou em tal patamar, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece quem é você, Deus sabe quem é você, melhor do que você mesmo. Deus te conhece de dentro para fora, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu comportamento, Deus conhece o teu nome, Deus sabe o teu nome, sabe o número da sua identidade, sabe o número do seu CPF, sabe o bairro que você mora, sabe o endereço da sua casa, a rua da tua casa, o número da tua casa. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe o que você necessita, e ele vai te manter humilde diante de Deus, na total dependência de Deus. O apóstolo Paulo, apesar de ter chegado até o 3º céu, ter ido ao paraíso e ouvido palavras inefáveis, palavras extraordinárias, mas aquele espinho na carne mantinha o apóstolo 100% dependente de Deus. Que coisa extraordinária! Deus nos manter 100% dependente dele. Deus nos manter 100%
na dependência dele. E ele ora. E o Senhor diz assim: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O homem, ele é falho. O homem pode errar com você, pode te prometer e dizer para você: estamos juntos, pode contar comigo, e pode te abandonar. Mas Deus jamais ele vai te abandonar. Deus jamais ele deixa você sozinho. Se ele deu a palavra para você: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele vai estar com você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fique com esta palavra, receba esta palavra na tábua do teu coração.